Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 34 e 35 do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho. Um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 34. Posto de socorro nas trevas. Somos hoje defrontados por grande tempestade magnética e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. André Luiz. Quando assistimos ao filme Horizonte Perdido, fizemos uma comparação com o gelo e a ventania que castigavam os sobreviventes do avião sinistrado, e a paz e harmonia do mosteiro que asilara os sobreviventes amorosamente. O interior do templo e as adjacências eram o céu, e o exterior dessa área de gelo e ventos sibilantes era o inferno. Esse contraste chocante é bem parecido com o que é descrito por André Luiz. Ele fala sobre a ventania ululante que açoitava a mansão Paz, posto de socorro situado nas regiões mais pavorosas do umbral inferior. Através da janela de material transparente dessa mansão, via-se uma quantidade enorme de criaturas coladas umas às outras, vociferando maldições e gemidos de causar piedade aos mais endurecidos de coração. Agarravam-se uns aos outros instintivamente para melhor se defender da tempestade magnética que devastava essa região, carregando consigo lama escura em redemoinho estranho, como se fosse uma treva encachoeirada. A natureza, como que respondia na mesma altura à ira desse povo revoltado que vivia sem destino nessa área hostil. Aliás, os fluidos circunstantes respondem aos pensamentos, pois são alterados segundo aquilo que pensamos. As trevas deixarão de existir no momento em que os espíritos revoltados forem transferidos desse local ou se modificarem, emitindo pensamentos harmoniosos. Se as construções espirituais são produto da ação mental, não é de estranhar que as trevas ou a luz sejam o resultado dos pensamentos maus ou bons dos espíritos que habitam o plano espiritual, ampliados pelos encarnados. Os pensamentos, inclusive, refletem-se na própria fisionomia de quem os emite, e disso temos prova aqui mesmo entre os encarnados. Quem tem um reto proceder, sempre voltado para o bem, emitindo pensamentos puros, retrata essa harmonia no semblante, enquanto aqueles que estão irritados têm o rosto contraído, os olhos vermelhos e inchados pela pressão exercida sobre os vasos sanguíneos. É fácil identificar quem está em paz ou em desequilíbrio. A turbulência ou a calmaria interior é detectada com facilidade por qualquer pessoa. É natural, portanto, que as trevas que envolvem este mundo de provas e expiações sejam produtos do pensamento de milhões de criaturas desesperadas que alimentam essas trevas enquanto assim procederem. Indagado por Hilário, companheiro de André Luiz, porque a mansão não abria as portas a esses sofredores, o diretor respondeu
que seria o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo, acrescentando que a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Os caravaneiros dessa cidadela de amparo, aos que já se arrependeram dos erros cometidos e procuram modificar seu procedimento, identificam os que podem ser recolhidos pelos próprios pensamentos que emitem. Somos, na realidade, aquilo que pensamos. Assim sendo, os socorristas não se enganam ao amparar este ou aquele que demonstra, pelas suas próprias condições perispiritual, sua disposição interior. Não é necessário fazer qualquer interrogatório, porque o próprio espírito denuncia sua conduta pelos pensamentos que emite. A mansão Paz surgiu há 300 anos como posto de socorro, subordinado ao governo de nosso lar, e é um sanatório e uma escola que presta socorro e dá orientação, como também prepara os futuros reencarnantes. Nessa instituição, onde os espíritos têm a oportunidade de trabalhar e aprender as sábias lições de Jesus, é desenvolvida uma tarefa socorrista de imensas proporções. Nesse posto avançado de socorro aos desesperados que perambulam pelas trevas, que vagueiam aflitos, ocorrendo então cenas de grande júbilo. É possível descrever esses momentos emocionantes de dois espíritos que aguardam ansiosamente essa oportunidade, que muitas vezes leva dezenas ou centenas de anos, como também aqueles em que uma vítima do passado é ansiosamente procurado pelo réu arrependido e que, pelos anos de sacrifício, consegue reencontrar e ajudar aquele a quem lesou, seja qual tenha sido o crime praticado. Ninguém consegue realmente elevar-se aos planos superiores sem quitar-se com a retaguarda. É por isso que alguns espíritos, embora tenham progredido muito, desempenham tarefas sacrificiais nas zonas trevosas, na ânsia de encontrar e ajudar aqueles que tenham prejudicado, mesmo que seja num passado distante. Porque, de fato, os crimes que praticaram continuam como mancha a denunciar a falta cometida, e somente com a reparação do erro é que o Tribunal da Consciência arquiva o processo definitivo. Poucos avaliam a complexidade dos problemas que causam ao cometerem um erro. Se conhecessem melhor a extensão do mal que praticam, resfriariam seus ímpetos animalescos e tornar-se-iam mais humildes e menos orgulhosos, evitando verter lágrimas no futuro. Esses postos de socorros nas trevas, como farol da presença da bondade divina, por meio dos trabalhadores do bem, não só auxiliam os que já se arrependeram dos males cometidos, como também orientam e preparam esses tutelados para melhor aproveitamento das novas experiências na vida terrena. Será que nós, os alunos de outrora, estamos cumprindo as promessas que fizemos a esses bondosos benfeitores? Capítulo 35. Espíritos guerreiros. Ameaçavam os vigilantes e atiravam bombas que, felizmente, não ultrapassavam as ondas repelentes que se elevavam acima dos muros, exteriorizados por aparelhagem própria, e faziam recordar os transformadores terrestres colocados sobre colunas espalhadas
em distância regular umas das outras, que circundavam toda a área. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do querido Divaldo Franco. Se considerarmos a população espiritual, que está intimamente ligada à população encarnada, segundo Emmanuel, por volta de 1930 a 1940, a população terráquea não era de 4 milhões e bilhões e meio de habitantes, mas sim de 24 bilhões e meio, além de alguns bilhões de subhumanos. E como a população espiritual é constituída daqueles que desencarnaram e vice-versa, não resta dúvida de que, se aqui existem violências de todos os tipos, o mesmo ocorre no plano espiritual inferior, também conhecido como região trevosa. Assim sendo, lá também existem guerras por conquistas de territórios, dirigidas por espíritos guerreiros que empregam armas causadoras de sofrimentos atrozes, embora os espíritos não morram. André Luiz fala do ataque de vasto grupo de entidades malfeitoras que desejavam o deslocamento da Mansão Paz para outro local, a fim de se apossarem daquela região. Para forçar essa mudança da instituição socorrista, essas belicosas criaturas lançavam mão de canhões de bombardeio eletrônico, cujos raios continham princípios de flagelação que causavam pavor e loucura em todos os que fossem atingidos. Para se defender desses ataques, a mansão dispunha de uma barreira de hastes metálicas semelhante a para-raios que cercavam toda a cidadela, funcionando como exaustores dos milhares de projéteis que alcançavam a barreira defensiva. Quando isso acontecia, ouviam-se estalidos secos que infundiam pavorosa impressão aos que ainda não tinham passado por essa experiência. Esses ataques à mansão ocorriam com frequência, com o intuito de desanimar os benfeitores espirituais, para que abandonassem o trabalho socorrista naquelas paragens umbralinas, impedindo com isso que houvessem o resgate de muitos espíritos arrependidos e já propensos ao bem. Aliás, no livro Nas Fronteiras da Loucura, o problema também é focalizado, demonstrando que essas agressões dos espíritos que procuram impedir o trabalho socorrista dos benfeitores espirituais são uma realidade insofismável. Muitos poderão estranhar que haja guerras no plano espiritual, mas isso é natural, pois se há permissão para que isso aconteça aqui na Terra, por que seria diferente no mundo espiritual? Deus não intervém no livre-arbítrio de ninguém, porque é sofrendo que os homens aprendem a discernir o certo do errado. Na questão 744 de O Livro dos Espíritos, ao responder à pergunta qual teria sido o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária, os espíritos disseram a liberdade e o progresso. No caso mencionado por André Luiz, a mansão não atacava, mas sim se defendia de uma agressão. Há em outros livros do mesmo autor, André Luiz, casos semelhantes. Num deles, há menção de projéteis magnéticos que adormecem os invasores até que os atritos cessem por completo, mas sempre no direito da ordem e da defesa da liberdade.
onde há espíritos inferiores, sejam encarnados ou desencarnados. As agressões de todos os tipos e dimensões acontecem, individual ou coletivamente. Não é só na Terra, portanto, que ocorrem lutas com armas modernas, mas também no mundo espiritual, denominado umbral inferior. Para acabar com as guerras e os conflitos menores, é necessário que o homem se conscientize de que a violência gera violência e que dessa maneira nunca estará livre de perigo, porque sempre haverá um inimigo aguardando uma oportunidade de desforra. Somente o amor poderá dar ao homem encarnado ou desencarnado a paz e a harmonia de que necessita para viver tranquilo e feliz, seja neste ou no mundo espiritual. Assim, encerramos os capítulos 34 e 35, e para a próxima semana estaremos postando os capítulos 36 e 37, cujos títulos são Semelhanças entre esta e a vida espiritual e Universidades espirituais. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos ouvintes dessa obra. Que Jesus abençoe a todos nós.